Os irmãos sabem que temos uma célula lá e um dos desejos nossos é que seja iniciada uma igreja lá. Agora, os irmãos sabem que hoje pela manhã também a igreja decidiu fazer um convite ao pastor Lalantax. Vamos aguardar agora a resposta dele, vamos enviar a carta, informando-o sobre as decisões da igreja e vamos continuar na oração para que a vontade de Deus seja feita, ok? Este final de semana, os nossos jovens estão com um acampamento. Ô pastor Davi, você podia vir aqui e falar um pouquinho desse trabalho que vai ser realizado pela nossa juventude. É importante os irmãos saberem que vai acontecer isso, porque domingo de manhã nós vamos estar sem a presença dos nossos jovens aqui. Não tem como eles saírem de lá e virem aqui não, né, pastor? Tem não. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? Pois bem, está chegando o nosso Acampa Salt no próximo fim de semana, a partir do dia 17 até o dia 19 de julho. Finalizaremos o acampamento com o culto aqui na igreja, com batismo. E então hoje é o último dia que os jovens, os adolescentes podem fazer a sua inscrição. E também é o último dia que, para você que já fez sua inscrição, finalizar o seu pagamento, né? Eu quero agradecer à igreja pelo engajamento. Eu gostaria de dizer que nós recebemos tantas bênçãos, né? Teve tanta gente que precisou, só de ofertas que não foram advindas, né? Que de membros da igreja nós recebemos aproximadamente R$1.000, irmãos, de ofertas para que os jovens conseguissem ir. E como todos os eventos que nós temos, sempre sobra lá no nosso caixa, pastor. Estou atrás de gente assim, você não quer ir no acampamento não? Desse jeito, jovens, viu, pastor? Se eu quiser, tá o convite. Então, muito obrigado a todos que se engajaram, que vão participar conosco. E se você ainda está decidindo, ainda está pensando, me procure após o culto, eu estou à disposição para ajudá-lo, para a gente ajustar. Temos certeza que vai ser um momento muito especial. Desde fevereiro, estamos organizando, já divulgando para a juventude, para que ele se preparasse para esse momento tão importante aí na história da nossa juventude. Então, fica o convite. Então, próximo fim de semana, 17 a 19, contamos aí com a juventude e com os irmãos também que quiserem servir em algum departamento no acampamento. Pode me procurar, que nós também estamos procurando voluntários para nos auxiliar lá durante o acampamento, tá bom? Pastor Joselito. Esse é o nosso desejo, é que Deus abençoe, pastor. Quero Amém. fazer uma oração, pedir a igreja para ficar em pé. Eu queria pedir também que já os ministradores e as crianças venham aqui agora para a gente orar pelas crianças, orar pela nossa juventude, orar pelos ministradores. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida do pastor Davi, o trabalho que ele realiza com nossa juventude, e pedimos-te, Senhor, que tu o abençoe, juntamente com toda a equipe que está com ele, neste final de semana, nesse retiro que vai ser feito, Senhor. Guarda-os do mal, sustenta-os com a tua graça, que esse retiro seja realmente edificante para eles, mas também de glorificação para o Senhor. Intercedemos agora pelas nossas crianças, o culto que elas realizarão à parte. Ó Deus, que elas possam te prestar, como a tua palavra diz, o mais perfeito louvor. E que os seus ministradores sejam usados por ti, Pai Santo, para glorificar o teu nome através da vida destas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Davi e toda a juventude. Irmãos, podem sentar. Vem cá, Eloy. Em falar um pouco aqui sobre missões, fazer o nosso momento missionário. Aqui, Eloy. Boa noite, irmãos. Eu gostaria, né, de trazer uma pequena reflexãozinha, né, para esse momento missionário. E está lá em Mateus 9:35, né, que é o versículo da campanha mesmo. E eu queria ler rapidinho também o 36, né,
que é o capítulo seguinte. Inclusive, em uma das escolas bíblicas dos jovens, eu até trouxe, né, uma mensagem em cima desse versículo, né, que a gente muitas vezes lembra muito, né, igual eu falei no último momento missionário, né, de Mateus 28, 18, para poder falar de missões, e Mateus também 9, a gente tem um exemplo prático, né, de Jesus fazendo missões, e o versículo 36 me chama muita atenção, né, e diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E aí no 36 vai falar: E ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu estava pensando muito, né, sobre esse momento missionário que eu ia fazer nessa noite, e eu lembrei disso, sabe, de uma aula que tem tudo a ver, né, que era uma aula justamente sobre missões, que o pastor Davi me deu a oportunidade de ensinar para os jovens, né, e um dos pontos centrais que eu trouxe para a aula foi justamente esse versículo 36, porque a gente, no versículo seguinte, né, no 37, Jesus vai estar falando para as pessoas, né, os discípulos dele orarem para que cheguem mais trabalhadores. Mas é interessante porque me chama muita atenção aquilo que Jesus faz. Ele para e vê uma multidão, mas ele não vê uma massa cinzenta. Ele olha e consegue sentir compaixão das pessoas. E missões tem tudo a ver com isso, sabe? A gente muitas das vezes faz no automático, pede no automático e vira uma coisa que, por ter várias campanhas missionárias, a gente fica fácil chegar aqui e falar: irmãos, doem, contribuem, orem e façam isso, mas de fato fazer é muito mais difícil do que parece, e eu diria que é até impossível, justamente porque nós não somos tão humanos quanto deveríamos ser. A verdade que dói às vezes é justamente essa, né, que às vezes a gente não é tão humano quanto a gente pensa que é, e Jesus é o grande exemplo, né, sendo Deus, ainda assim ele consegue ser o maior exemplo de ser humano, porque é Jesus que consegue olhar para as pessoas, não com um olhar de julgamento, enquanto ele poderia sim olhar para cada um de nós como julgamento, mas ele olha com compaixão. E isso é amor, e tem tudo a ver, né, com João 3, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem tudo a ver com isso, porque missão sem amor vira uma coisa impossível. E isso me lembra muito de uma canção, né, que é meio antiga, mas que eu gosto muito, que fala: me dê um coração igual ao teu. Muitas das vezes a gente ora para que Deus mande trabalhadores, mas nem sequer nós mesmos queremos ser os trabalhadores de Deus. Nós oramos e falamos: Senhor, manda mais trabalhadores, mas na hora que o serviço bate na nossa porta, a gente não vai, irmão. A gente não doa, a gente não contribui, a gente não faz nada. E o ponto central é pedir para Deus realmente mudar o nosso coração. É Deus realmente mudar a nossa forma de ver missão e ver aquilo que Ele está chamando a igreja para ser e para fazer na terra, sabe? É continuar fazendo isso que Jesus está fazendo nesse versículo 35. Ir por todos os lugares e pregar. E às vezes eu vejo muito isso, né? Uma forma muito às vezes romantizada de olhar missões, né? Que a gente quer ir para a África do Sul, a gente quer ir para tal lugar, e a missão ela está aqui, fora, na rua. Ela está, às vezes, na porta da igreja, pela pessoa que a gente, às vezes, não dá um bom dia lá fora, e isso fecha as pessoas para o evangelho, irmãos. E no meu campo missionário eu tive, infelizmente, um mau exemplo em relação a isso, né? Um senhor, ele falou isso para a gente, falou: olha, vocês vêm para pregar para a gente, mas eu estou aqui todo dia, vocês não me dão nem um bom dia, vocês nem olham para mim, aí de repente vocês querem vir pregar o evangelho para a gente. E eu falei muito disso na aula, né, que muitas das vezes a gente foca tanto na teoria e nos falta realmente o amor, porque o amor faz a gente se engajar pelas coisas de Deus. É o amor que vai fazer a gente olhar e falar: eu estou nisso, eu quero fazer, eu quero correr atrás. Se tiver de tomar chuva, vou tomar chuva. Se eu tiver de passar isso, eu vou passar. Sem amor, como diria Paulo, né, tudo é vão, nada vale a pena. A gente é só doido no meio do sol quente tentando falar de Jesus. A gente é só pessoas que as pessoas podem olhar com desprezo e falar: mais um louco. E realmente precisa queimar no nosso coração esse amor por esse Deus.
esse amor por quem está lá fora, a ponto de falar assim: se tiver de sofrer, eu vou sofrer tanto quanto Jesus para poder levar o evangelho para o perdido. E só dá para resumir isso em amor, amor mesmo. E eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento de orar comigo por missões, mas não no sentido orar longe por missões, mas orar por você, irmão, e orar por mim também, porque também é desafiador para mim, é difícil para mim também, e eu creio que seja difícil para todo mundo, porque missão, de certa forma, é um negar a si mesmo, e o pastor trouxe uma mensagem justamente sobre isso de manhã, sobre, muitas das vezes a gente não é o rico, mas ainda assim a gente somos aqueles que só olhamos para nós mesmos e para o conforto da nossa própria vida, e a gente não está disposto a sofrer, a gente não está disposto a negar a si mesmo para poder pregar o evangelho, e então vira só uma teoria, porque o amor é o que faz a missão ser prática, é o amar que faz você realmente botar a mão no arado e ir, senão você teoriza e não vai, senão você idealiza e nunca aquilo realmente se realiza, né? E eu gostaria de convidar você mesmo a analisar a sua vida e pedir: Deus, me dá força, só o Espírito Santo mesmo para poder fazer a gente ir, gente, senão a gente não vai. E eu gostaria de convidar os irmãos a orar em cima disso. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na frente. O Senhor sabe, Deus, o quão desafiador é para mim também estar aqui, trazendo isso e falar até uma certa forma, uma palavra dura, difícil, ó Pai, mas necessária, Senhor, e eu creio que era isso para ser dito nessa noite, Senhor, e principalmente que eu também precisava ouvir isso, e clamar mesmo ao Senhor, Deus, para mudar o nosso coração duro, nosso coração difícil, nosso coração que só olha para nós mesmos e acha que isso está certo, que não busca realmente ao Senhor muitas das vezes, e muito menos busca pelas pessoas que estão lá fora. Muitas das vezes nós temos sim oportunidade de falar da Tua Palavra, mas nós não falamos. Muitas das vezes nós temos oportunidade, mas o perfeccionismo ou o romantismo em cima de missões nos impede de amar o próximo que está caído na nossa frente. E a tua Palavra diz, né, que nós devemos ser igual ao bom samaritano, e nós é que devemos olhar quem é o nosso próximo e de quem eu tenho que falar a palavra de Deus. Então, Deus, muda o nosso coração, transforma, meu Deus, a nossa forma de ver as coisas, Senhor. Nos dê um coração igual ao de Cristo, assim como Romanos vai dizer, que é isso que o Senhor está fazendo, é nos transformar na imagem de Cristo. Então, que comece, meu Deus, pelo nosso coração, que deve sim aspirar à missão, mas da forma de Cristo, na forma do sacrifício, na forma do esvaziar de si mesmo, assim como o exemplo de Cristo, assim como Paulo disse, que nossa forma de pensar deve ser igual a de Cristo, de se esvaziar, de servir, de não se ver melhor do que os outros, mas muito pelo contrário, se ver como um trapo de imundícia, e isso é o que nos faz olhar para o outro com empatia, amor, e ver que assim como eu estava caído, agora aquele que está caído também pode se levantar através de Cristo. Eu oro ao Senhor, Deus, por favor, nos encha com Teu Espírito, Senhor, para poder realizar essa obra tão difícil, que para a gente o nosso egoísmo torna impossível, Pai. Mas o Teu Espírito, Ele sopra e Ele nos move, e Ele faz a igreja ir na onde ela tem que ir, Deus. Tira o nosso conforto, se for preciso, e que nós não venhamos ser como Jonas, que reclama quando não tem algo para cobrir as nossas cabeças, porque o que nós muitas das vezes buscamos é o conforto, e o desconforto, como já diz, ele gera mesmo o desconforto que nos incomoda e que nos faz não querer ir, mas que nós possamos olhar com um olhar de empatia, porque é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer fazer, isso também faz parte da salvação, é ser feito à imagem de Cristo e poder realmente, ó Pai, servir ao próximo, poder realmente, meu Deus, com alegria se esvaziar e saber que isso é a melhor coisa do mundo. Mas para isso acontecer, Deus, muita coisa tem que mudar no nosso interior, muito de nós deve ser morto para poder viver realmente em Cristo, assim como Paulo fez e disse. Nos ajude, Senhor. É o que eu te clamo, meu Deus, é o que eu te peço nessa noite, Senhor. Para que realmente, Senhor, o Teu Evangelho seja pregado, e não só pela nossa igreja, mas em toda a terra e até os confins, meu Deus. Que todas as igrejas de Lagoa Santa possam se levantar, Deus, e não só nós, porque nós não somos o único povo de Deus aqui, mas que realmente, Pai, o Teu Espírito, meu Deus, venha trazer um avivar, meu Deus, para a Lagoa Santa,
para o estado de Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo, para nós vermos o que realmente importa, ó Deus. Eu oro ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé e a gente poder falar o nosso tema e a nossa divisa. E o tema, né, só ensaiando com os irmãos, é Ide a todo lugar, e a nossa divisa, né, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Mateus 9:35. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Ide a todo lugar. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Mateus 9:35. E eu agradeço a oportunidade e passo para o Ministério de Louvor nos conduzir. Vamos então, irmãos, entoar o hino oficial dessa campanha de missões. Para discipular e a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. Ide aos quilombolas oferecendo a mão, ao morador de rua leve a compaixão. Pelas montanhas e vales do nosso chão, e de pregar o reino, a grande transformação, e de discípulo precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. A todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, ide pular a fim de multiplicar, pular, multiplicar, ide alcançar os índios, levando a salvação. Apresentar Jesus é nossa maior missão. E de alcançar ciganos com o amor de Deus. Cristo se entregou, por eles também morreu. E de pela cidade, sempre levando a paz. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, ide pra discipular e a fim discipular e multiplicar, e discipular e multiplicar. Amém. A próxima música, nós vamos declarar que o nosso Deus é grande
nós vamos declarar o nosso desejo de engrandecer o nome desse Deus tão grandioso e santo. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer, te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Como o Senhor é bom. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém.
Na próxima música, os irmãos terão a oportunidade de trazer até o altar os dízimos e as ofertas que pertencem ao nosso Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, sim, Tu és, Senhor Jesus, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele. É por isso que entregamos a Jesus a coroa do nosso viver. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus amado, Jesus querido Salvador, bendito Filho de Deus, ó Senhor, recebe a adoração da Tua igreja nessa noite. Recebe, ó Senhor, o louvor ao qual só o Senhor é digno, Pai, mais ninguém. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai, e bendito em toda a terra nessa noite, Senhor. Também Te damos graças, ó Pai,
pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui. E pedimos que o Senhor abençoe a igreja na administração destes recursos, ó Pai. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mateus capítulo 25. Hoje, irmãos, nós temos 4 parábolas para refletirmos sobre elas, e eu pretendo pregar sobre todas elas. A parábola das 10 virgens, a parábola do trigo e do joio, a parábola da rede que é lançada ao mar e também a parábola da grande ceia. Então, nós temos aí diversas mensagens. Então, como eu sei que os irmãos não estão com pressa de ir para casa, eu pretendo, então, pregar 4 mensagens agora de noite. Pode ser, não? Na parábola das 10 virgens, os irmãos já conhecem todas as parábolas que eu mencionei, mas eu queria me ater ao texto bíblico, como eu tenho feito nas últimas mensagens. Então, em Mateus capítulo 25, dos versículos de 1 a 13, eu estou usando novamente a versão Almeida corrigida e revisada. Vejam só, versículo 1. Vocês estão percebendo que, mais uma vez, Jesus está falando sobre o quê? Sobre o reino de quê? Dos céus. Lembram-se de que eu chamei a atenção dos irmãos para a pluralidade da palavra céus. Não é apenas o reino do céu. Dos céus. Isso envolve toda uma cosmovisão. Tudo aquilo que está envolvido no cosmos e tudo aquilo que foi afetado pelo pecado humano, porque a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, algo foi alterado em todo o sistema cósmico, não só na Terra, por causa do pecado de Satanás. Basta nós pensarmos onde foi que Satanás pecou. No céu. Uma das questões teológicas muito importantes em relação a isso é que Satanás pecou na plena presença de Deus, tendo o pleno conhecimento de Deus no que diz respeito daquilo que os anjos podiam conhecer. Enquanto que Adão e Eva pecaram não na plena presença de Deus. Há uma diferença grande entre o pecado do homem e o pecado de Satanás. Por isso que Satanás não tem perdão, não tem como ele ser salvo. Mas esse pecado dele, nós deduzimos que, de uma certa forma, afetou toda a criação. Por isso que o reino dos céus está sendo estabelecido. E nós, como igreja, falei semana passada sobre isso, estamos com esse compromisso de ser os agentes da restauração do reino de Deus, que tem reflexo não somente aqui, mas em todo o cosmos. Por isso que Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Uma das interpretações aqui é que essas virgens representam as pessoas do mundo, representam as pessoas que estão se preparando para a volta de Cristo e as pessoas que não estão se preparando para a volta de Cristo. As lâmpadas representam o coração e o azeite representa o Espírito Santo. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito Santo em si, a pessoa que não foi selada com o Espírito Santo, a pessoa que não recebeu o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Jesus. Então, as virgens aqui, sem o azeite, representariam as pessoas que estão na igreja, até fazem parte da igreja, mas essas pessoas não foram salvas, ainda não receberam Jesus como Salvador e ainda não têm o Espírito Santo. Não levaram o azeite. No versículo de número 6, versículo de número 5. E tardando o esposo. Muito interessante isso. Pedro fala que há pessoas que acham que a promessa de Deus é tardia, da promessa da volta de Jesus. Porque a gente vive dentro do cronos, dentro do tempo, a gente conta tempo, mas Deus não vive no nosso tempo. E Deus tem o tempo certo para cada coisa. Então, na nossa concepção, parece que Deus está demorando a voltar, mas Deus tem o tempo certo e tem os propósitos certos. Então, aqui diz que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas virgens adormeceram, irmãos? Vocês percebem? Que não foram somente as que não levaram azeite, que não foi somente as chamadas de loucas, mas que as prudentes que levaram azeite, que simbolicamente tinham o Espírito Santo, que essas pessoas também dormiram. Isso significa que os momentos que precederão a volta de Jesus, parece que a igreja do Senhor Jesus estará dormindo. Estará descuidada, desatenta, não vigilante. Por isso que o tema da mensagem de hoje é vigilância, que é também o juízo de Deus sobre todos aqueles que o aguardam. Vigilância, julgamento e o fim dos tempos. Então, vocês veem que não foram somente as nécias, as imprudentes, as loucas que dormiram, mas todas dormiram. Então, nós deveríamos fazer uma pergunta para nós. Como nós estamos nesse momento? Se Jesus voltasse hoje, nós estamos dormindo ou estamos acordados? Estamos despertos? Nós estamos preparados ou despreparados? É muito importante refletirmos por isso. E se estivermos dormindo, qual é a mensagem de Deus para nós? Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então os irmãos veem que a igreja de Jesus precisa se cuidar, porque apesar de estarem preparadas, as outras 5 virgens também adormeceram, também dormiram. E no versículo 6, diz: mas à meia-noite, a que horas? À meia-noite. O que isso significa para você, meu irmão? Meus irmãos, naquele tempo, não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Meia-noite é simbolismo de trevas, um momento de densa escuridão, no meio da noite.
Então a igreja precisa se preparar para o encontro com Jesus, porque pode ser que ele volte na hora de maior escuridão. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muito lindo isso. Mas estava todo mundo dormindo. Por isso que a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, eu fico imaginando se nós ouvíssemos aqui um forte sonido de trombeta. Como que nós reagiríamos? Paulo fala que ao soar da última trombeta. Então aqui diz que ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe o encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Na volta de Jesus, todo mundo vai querer ir com ele. Mas aí, o que a Bíblia diz? Mas à meia-noite, então todas, verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Claro, coração que não tem o Espírito Santo está se apagando. É preciso manter essa chama acesa, e é isso que eu tenho falado nos cultos de oração aqui, nos estudos sobre o avivamento. Manter a chama acesa. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Que as nossas lâmpadas se apagam. Meu irmão, será que sua fé está se apagando? Será que você está morrendo na fé? Sua lâmpada está se apagando? Se está, eu queria pedir para você, para nesta noite, se é a noite que você vai reacender sua lâmpada, vai reacender sua fé, vai aquecer o seu coração, e vai dizer: Jesus, eu estou preparado, eu estou preparada. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Tem gente que quer pegar carona na santificação dos outros, não é? Na preparação dos outros. Tem esposos que querem pegar carona da esposa, tem esposa que quer pegar carona na santificação do esposo, e assim vice-versa, filhos dos pais, pai dos filhos, não tem carona para o reino dos céus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai responder diante de Deus. Então elas dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e compraiam para vós. Então os irmãos veem que não é egoísmo dessas outras 5 virgens, até parece, não é? Puxa vida, não quis ajudar as outras. Mas tem gente que a gente vai falando: se prepare, Jesus vai voltar, e parece que elas não estão ouvindo. Aí, quando Jesus voltar, elas vão fazer igual essas virgens fizeram quando elas voltam e que a porta está fechada. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Haverá um momento, irmãos, em que a porta será fechada. Olha, aquele filme, Ficados para Trás, aquilo é ilusão, aquilo não existe, meus irmãos. Quando Jesus voltar, não tem mais como alguém se arrepender e mudar de última hora, correr para uma igreja. Então, não tem mais como fazer isso, a porta se fechará. E aí, elas batem na porta, versículo 11, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O que é a vida eterna, irmãos? João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Quem for ovelha de Jesus, segue a Jesus e se prepara para a volta de Jesus. Não adianta de última hora dizer, Jesus, eu também quero entrar. Jesus vai dizer, não sei quem é você, não conheço você. Você não se preparou. Aí vem o alerta do versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor, que o Filho do Homem há de vir. Vocês estão vendo que Jesus não está falando assim de data de volta dele? Ele está dizendo, fique sempre preparado. Faça como se hoje fosse o dia da minha volta. Você não tem que ficar procurando datas, sinais. Será que isso aqui já é a prova de que Jesus está voltando? Não. Você tem que estar sempre preparado para, se Jesus voltasse hoje, encontrar você preparado. Vamos ver o outro texto, que é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Que tipo de semente foi plantada? Boa. A boa semente. Mas o que aconteceu com este homem e os trabalhadores dele? Olha só. Mas, verso 25, mas dormindo os homens. Que coisa, esse negócio de dormir, de descuidar, parece que está sempre presente na vida da igreja. Quando a igreja dorme, olha o que acontece, irmãos. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Esse inimigo aqui representa Satanás, que sempre está querendo semear joio, e ele não semeia do lado de fora da igreja, ele semeia dentro da igreja, entre o povo de Deus, no campo do povo de Deus. O homem semeou a boa semente no seu campo. Veio o inimigo, quando os homens estavam dormindo, e semeou joio. E quando, verso 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vocês percebem aqui que sempre há o dia da colheita, há o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus. Ainda que por algum tempo pareça que Deus não está se importando com o que está acontecendo na nossa vida, haverá sempre o dia do julgamento, haverá sempre o dia do juízo. E o que me impressiona aqui é que o dono daquela plantação não permitiu que o joio fosse arrancado. O que isso significa? Que na igreja, entre o povo de Deus, além do trigo, há joio. E que às vezes fica difícil da gente identificar o que é trigo e o que é joio, porque essas plantas, quando mais novas, elas se parecem. Há muita gente que está no seio da igreja,
com cara de trigo, mas é joio. Agindo como trigo, parece trigo, mas é joio. E aí fica aqui a minha observação, o meu convite é uma reflexão. O que cada um de nós está sendo? Trigo ou joio? Nossas atitudes, nossa vida, reflete que a gente é trigo ou é joio. Agora, pode ser que alguém esteja como trigo no nosso meio e é joio. Não pensemos ou não pense essa pessoa que por estar no nosso meio, por estar entre o povo de Deus, que ele vai ser salvo. Há pessoas que dizem assim, mas fulano era até pastor, pregava, foi missionário, foi obreiro, e como é que esse homem caiu, e como é que ele debandou tanto? Meus irmãos, nem todos que estão na igreja, nem todos que são pastores são trigo. Nem todos que são pastores, muitos são lobos, como a Bíblia diz. E por isso nós precisamos ter cuidado com quem a gente se relaciona, o que a gente ouve por aí, o que a gente vê nas mídias sociais. Tem gente que está formando teologia, formando doutrina a partir das mídias sociais. Então nós precisamos ter cuidado a quem é que nós estamos elegendo como trigo, como aquilo que pode nos alimentar, como aquele que nos pode dar comida, mas que é joio. A gente precisa ter esse cuidado, porque o joio nasce no meio do trigo. E a gente precisa de ter cuidado na igreja também com alguém que é joio, mas que está no meio do trigo, sendo confundido como trigo e querendo ser tratado como trigo. É preciso que a gente perceba, preste atenção nisso. Agora, vocês notaram que não tem como arrancar? Que o dono daquela plantação não permitiu que o joio fosse arrancado? Que isso era uma questão dele no dia do juízo, no dia do julgamento? Então, é importante a gente entender que a gente tem muitas vezes de conviver com o joio e não querer tomar a decisão de arrancá-lo, até mesmo porque a gente pode se enganar. A gente pode estar achando que um é joio e ele é trigo, e ao contrário, está achando que é trigo e é joio. Daí a nossa responsabilidade de tratar a todos com amor, tratar a todos com perdão e evitar o julgamento. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não se deixar influenciar, porque pode ser que às vezes o joio no nosso meio queira nos induzir. Então aqui nós estamos vendo que há o dia do juízo, o dia do julgamento, e essa parábola do trigo e do joio. A outra parábola está em Mateus, os versículos 47 a 50, capítulo 13 mesmo, 47 a 50. Só um momentinho aqui, irmão, deixa eu pegar uma aguinha para mim. Então, é Mateus 13, 47. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus, porque aqui é sobre a rede, né? Vamos ver o versículo 44, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Isso já passou, né? Versículo 45, já falamos esse, né? É 47 mesmo, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Quando que vai acontecer a separação, irmãos? Quando?
na consumação dos séculos, na volta de Jesus. Então, muitas vezes, a gente tem que conviver com os peixes ruins, porque a rede do reino apanhou todo mundo, trouxe todo mundo. E esses peixes ruins estão entre nós. Mas nós precisamos conviver com ele, porque a nós não nos compete classificá-los ou jogá-los fora. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Interessante essa revelação que temos aqui na palavra, que o serviço, o trabalho de separação de maus e justos, quem é que vai fazer? Quem vai fazer? Os anjos. Não é interessante isso? Que é esse trabalho angelical de separar os justos dos injustos. E aí no versículo 50, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês veem que nós temos aqui a confirmação de que existe juízo final. Existe julgamento final. De que existe inferno. De que as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, apesar de estarem na igreja, de até serem membros da igreja, que essas pessoas no dia do juízo, elas não serão incluídas no reino, não entrarão no reino de Deus. Daí a necessidade de cada um de nós fazer um autoexame. Que tipo de peixe eu estou sendo? Que tipo de crente eu estou sendo? Para terminar, irmãos, eu quero ver a quarta parábola, que é Lucas capítulo 14, de 15 a 24. Essa é a parábola da grande ceia, é muito conhecida também dos irmãos. Diz assim: e ouvido isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quantos foram convidados, irmãos? Muitos. Eu queria que vocês prestassem atenção neste convidou. Porque, veja só, em outro texto diz que foi um rei que preparou as bodas do seu filho, o casamento do seu filho. Este convidou, o que isso significa? Que aquelas pessoas já estavam avisadas do dia do evento. Não foi um convite que aquele rei mandou de última hora. Ele já havia avisado aos seus convidados, aquelas pessoas, que haveria aquela grande ceia. Ele convidou a muitos. Perceberam? Já tinha convidado. Agora, no versículo 16, versículo 17. E à hora da ceia, veja só, as pessoas já sabiam que haveria aquela ceia. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Eles estavam avisados
vai ser em tal data. No dia da celebração, o homem manda dizer: então, vocês podem vir, já está tudo pronto, está tudo preparado. Aí, no versículo 18, e todos, quantos que deram desculpa? Todos. E todos a uma começaram a dar desculpas, a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Você costuma comprar um lote sem ver? Uma fazenda sem ver? Esta semana aconteceu uma coisa muito interessante. Não tem a ver com isso aqui diretamente, mas me ocorreu as desculpas que as pessoas arrumam. Eu estava entrando em casa, e então já havia fechado o portão, e alguém bateu no portão: moço, moço. Eu falei: o que é? Eu quero falar com o senhor. Pois não, é que a minha mãe morreu, e eu estou precisando de R$10 para tomar o ônibus para ir lá ver. Bom, a gente que já é velho de estrada sabe que isso nunca é verdade. Sempre tem alguém matando o pai, matando a mãe, né, por algum motivo. Eu falei: faz o seguinte, onde é que a senhora mora? Eu moro aqui pertinho. Aí me deu o endereço dela. Falei: daqui a pouquinho eu vou lá. E fui. Cheguei lá, ela estava lá, sentada na porta. E um outro senhor lá também. Eu falei: escuta, o pai dessa senhora morreu? Ele falou: não estou sabendo disso não. Eu falei: o seu pai não morreu? Ele morreu, mas ele não está sabendo não. Aí o senhor falou assim: ela mente muito. Veja só, as desculpas que a gente tenta dar para levar vantagem em alguma coisa na vida. E esse aqui, ele dá a desculpa de que ele comprou um campo e ainda ia ver. O outro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo de que me haja por excusado. Verso 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Como assim? Você não testou antes? 5 juntas? Pelo menos 10 bois. E vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei. Como assim? Você sabia que era o dia da festa do rei e você marcou um casamento para esse dia? Casei, portanto não posso ir. Irmãos, na cultura daquele tempo, isso significava rebelião. Significava uma falta grave, um desrespeito sem medida. Não tinha como justificar. Quando Jesus conta essa história, é para dizer que a gente tem que ter cuidado com as desculpas esfarrapadas da gente no que diz respeito aos nossos compromissos com o reino de Deus. Tem gente que já prevê que vai acontecer algum problema. Olha, se der, eu vou. Quando a pessoa diz assim, é porque ela vai, de algum modo, conseguir uma desculpa para não ir. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Então, meus irmãos, a gente precisa se cuidar, porque há compromissos com o reino que são indesculpáveis. Por isso que Paulo diz: és indesculpável, ó homem, quando julgas.
Aí, continuando no texto, versículo 23, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Vocês veem que são duas categorias de pessoas que são chamadas agora. A primeira, que não está incluída nessa, era dos convidados, pessoas especiais. Aqui agora não, é aberta a todos. E aí ele manda chamar todas essas categorias de pessoas aqui. E aí o servo vai e traz a quantos encontra, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para, primeiro, a gente evitar desculpas nos compromissos com Deus. E o segundo, o nosso compromisso como servos de buscar as pessoas. Eu fico pensando neste servo que foi levar a mensagem cada vez. Para os primeiros, ele teve que lidar com o quê? Com as desculpas. Ele volta e dá notícia para o patrão. O patrão manda buscar as pessoas que estavam nas mais difíceis situações. Ele vai e traz aquelas. Aí depois ele fala: agora você vai pelas ruas e valados, pelos becos e vielas, e todos que você encontrar, traga aqui. E o meu, fico impressionado que aquele servo obedeceu. É a nossa responsabilidade, irmãos, de levar a mensagem, de tentar trazer a quantos nós acharmos, independente das pessoas terem aceitado ou não. E nós não desprezarmos ninguém. Não desprezarmos nem os ricos, nem os pobres, nem os sãos, nem os doentes. Não temos mensagem só para uma categoria de pessoas, mas uma mensagem para todos. Hoje eu estava andando com o irmão Higino lá em Pedro Leopoldo e vendo aquelas casas tão boas. Falei: irmão, certamente pessoas pobres não moram neste lugar. A gente precisa alcançar essas pessoas também. Às vezes a igreja se preocupa somente com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas doentes, com as pessoas pobres economicamente. Mas a igreja precisa pensar em todos, que todos precisam de Deus. Não só os pobres, os doentes, mas também os ricos e considerados como somos. E aqui está o nosso compromisso, irmãos, de não deixar ninguém de fora. Qual era o maior desejo daquele homem no final aqui? Que a casa dele o quê? Ficasse cheia. Aquele homem veio e disse: ainda há lugar. Vocês estão vendo os lugares vazios aqui? O desafio para cada um de nós, durante essa semana, convidar pessoas. Essa semana eu fui ter uma atividade com uma pessoa, ser atendido por uma pessoa, que eu já converso com ela há bastante tempo. E ela não pertencia a igreja nenhuma. E essa semana ela me disse: pastor, estou numa célula. Sabe o que ela fez? Vai lá na minha célula também, querendo me arrastar para a célula dela. Se cada membro da igreja estivesse numa célula, se cada líder de célula trabalhasse assim, porque vocês sabem que um dos trabalhos mais fortes hoje para alcançar as pessoas é através de célula. É uma linguagem, é uma comunicação que está surtindo efeito na compreensão das pessoas. Vá à minha célula. O desafio para que cada irmão coloque isso em prática. Que saia também pelas ruas e valados, pelos condomínios fechados, por onde você puder ir, e traga todos quantos, se possível até insista. Você está vendo que aqui o homem mandou forçar? Forçar aqui é força de expressão para nós. Nós não podemos forçar ninguém, mas nós podemos insistir, trabalhar, tentar trazer e engajar essas pessoas. Meus irmãos, Jesus não disse quando ele vai voltar, mas ele disse que a gente observasse os sinais.
E tudo indica que falta muito pouco para o Senhor voltar. É muito importante prestarmos atenção, irmãos, porque o Rei está voltando. E nós não precisamos esperar chegar à meia-noite. E não precisamos estar dormindo. É importante que estejamos despertos. E não temos que sair de última hora tentando preparar, procurar uma igreja, agora eu quero. Depois do arrebatamento da igreja, não tem mais como resolver isso, irmãos. A porta estará fechada. O homem fechou a porta. Lembram-se de que quando o dilúvio veio, a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora da arca. Ninguém mais pôde entrar. Então, se você está na igreja, meu irmão, minha irmã, e você ainda não está preparado, é importante que você veja o que está lhe faltando, que decisão você precisa tomar, qual preparo você precisa fazer, que área da sua vida deve ser consertada, para que o Senhor, quando voltar, encontre você preparado. Jesus falou, vigiai e orai, para que quando o Filho do Homem voltar, estejais de pé, porque o Rei está voltando. Vamos ficar em pé? E vamos orar? Nosso Deus e Pai, pedimos perdão pelas vezes que nós damos desculpas. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós pregamos para os outros e não pregamos para nós. Pedimos-te perdão, Senhor, pelas vezes que não levamos a sério a vida cristã. Pedimos-te perdão, Senhor, pelas vezes que nós inventamos compromissos, inventamos situações para não cumprirmos com a nossa obrigação, com o nosso dever de atender o convite do Rei. Quero te pedir, Senhor, interceder em favor de cada pessoa que aqui está nesta noite, porque Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes, Senhor, qual é a luta de cada um e qual é o desejo de cada um de Te servir, Senhor. Qual é o desejo de cada um de melhorar a sua vida, de consertar a sua vida. Por Tua misericórdia e graça, Senhor, vem em socorro de cada pessoa. E dá, Pai Santo, que todos estejamos naquele dia de pé, para nos encontrarmos com Jesus. Pois é em nome dEle, Senhor, que nós fazemos esta oração. Amém. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As
cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Cristo vem me buscar. Meu irmão, se alguém aqui chegar a ler esta notícia, ouvir esta notícia, Jesus Cristo já voltou, é porque essa pessoa ficou. Que ninguém aqui possa ver ou ouvir essa notícia. Porque a Bíblia diz que o arrebatamento será como um piscar de olhos. Se a notícia sair, Jesus Cristo já voltou, e alguém conseguir ler essa notícia, é porque ficou. Achei muito lindo essa parte que diz: já voltamos para o lar. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nosso lar não é aqui. Um dia, haveremos de voltar para o lar. E parece que está muito próximo isso. O Rei está voltando. Amém? Eu vou impetrar a bênção apostólica. E eu fui informado aqui de que hoje não tem cantina, mas que tem cocada. Quem que está vendendo? É Márcia que está vendendo? Alguém está vendendo? É, né? Ok. Você, Márcia Miranda ou Vasconcelos? Miranda, tá bom. Vai ser aqui em cima ou lá embaixo? Na porta. Ah, beleza, tá bom. Então, irmãos, vou impetrar a bênção apostólica e que Deus abençoe a todos. Quinta-feira, mais uma vez, estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus, e que as benditas consolações do Espírito Santo conosco sejam, e de igual forma sobre todos os filhos de Deus, na face da terra espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, me aguardem chegar à porta para eu poder cumprimentá-los na saída.